Jesus Cristo ressuscitou. Amém. Aleluia. Aleluia. Jesus Cristo ressuscitou. Os discípulos, eles se saudavam assim. Mas a resposta certa é: verdadeiramente, Ele ressuscitou. Glória a Deus. Vamos tentar de novo? Jesus Cristo ressuscitou. Verdadeiramente Ele ressuscitou. Glória a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, é uma grande alegria poder estar com cada um de vocês aqui nessa manhã de Páscoa, essa manhã tão especial, onde nós somos desafiados, lembrados, mais uma vez, do sacrifício de Jesus, lá na cruz do Calvário, da sua morte e da sua ressurreição. E é um privilégio nós podermos passar essa manhã de Páscoa aqui, em comunhão com o corpo de Cristo, com a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, com aqueles que Jesus conquistou pelo seu sangue. E é por isso que você e eu estamos aqui, porque um dia Jesus, lá na cruz do Calvário, derramou o seu sangue e deu assim a sua vida. Ele não só morreu, mas Ele deu a sua vida por amor de mim e de você. Você pode dar um glória a Deus, você pode aplaudir a Cristo, Ele é digno de honra, de glória e de toda exaltação. Hoje é o dia que mais nós precisamos celebrar o Senhor, adorar o Senhor, cantar esse fato e viver uma vida verdadeiramente com Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Abra sua Bíblia no último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, no capítulo 1. Nós vamos meditar hoje na carta à igreja de Éfeso. Mas eu quero ler a partir do capítulo 1, o último versículo. Apocalipse é bom de achar, né? A gente acha fácil. Então, a partir do versículo 20 do capítulo 1, e aí vamos ler o capítulo 2, os versos 1 ao 7. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Amém. E se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Meus amados irmãos, essa palavra é o próprio Senhor Jesus Cristo falando com João. E eu quero meditar com você nessa manhã, nessas palavras do Senhor Jesus.
Páscoa. Eu gostaria que você baixasse a sua cabeça mais uma vez e fechasse os seus olhos. Deus amado, Deus querido, que essa tua palavra seja revelada a cada coração que está aqui nessa manhã. Senhor, que cada coração possa receber uma porção desta palavra revelada pelo teu Espírito Santo. Porque a tua palavra, Senhor, não volta vazia. Então que ela cumpra, Senhor, o teu propósito na vida de cada um de nós aqui nessa manhã. E é no teu nome, Jesus amado e querido, que nós oramos. Amém. Amém. Você pode sentar. Se você puder ler na sua casa o primeiro capítulo do Apocalipse, você vai ver uma linda descrição do Senhor Jesus Cristo quando João olha e vê a voz de muitas águas, e nós cantamos até um hino falando algumas coisas que nós podemos ler aqui. E eu li o último versículo, porque o último versículo do capítulo 1 é uma explicação. Ele fala que mistério é aquele, porque o Senhor Jesus diz que Ele tem na sua mão direita as 7 estrelas e Ele se move no meio dos 7 candeeiros. Isso é o versículo 1 do nosso capítulo 2, que é onde a gente quer ver. E a gente vê então que é os anjos das 7 igrejas e as 7 igrejas. E Jesus se move no meio das igrejas, diz aqui no versículo 1. Então eu gostaria que você entendesse isso. E nós cantamos isso hoje aqui, né? Uma das músicas fala isso, que Ele se move no meio da igreja. E você já perdeu a oportunidade de dar glória a Deus. Glória a Deus. Está se movendo no meio da igreja. E quando nós estamos aqui no culto, nós precisamos entender isso. Que o Senhor se move no meio da igreja. Que o Senhor Jesus, Ele não é estático, Ele não está parado. Ele realizou a obra dEle, que nós comemoramos agora nesse tempo de Páscoa. Ele completou a obra dEle quando Ele morreu ali na cruz do Calvário. E Ele disse, está consumado, quer dizer, está pronto. Ele fez tudo que Ele tinha que fazer. E aí ao terceiro dia Ele ressuscitou. E Ele vive. Ele falou para os seus discípulos, coloque a mão aqui. Ele comeu com eles, para eles terem a certeza, para eles saberem que Ele ressuscitou na sua carne. E eu e você precisamos crer nisso. Isso é primordial para a nossa salvação. Nós cremos nisso porque Ele abriu o caminho para que um dia eu e você também vamos ressuscitar. Aleluia! Então esse Senhor Jesus, Ele se move no meio da igreja. E quando a gente fala que Ele se move no meio da igreja, nós temos uma tendência de achar que é só aqui, que isso aqui é igreja. Mas isso aqui não é igreja. Isso aqui é o templo. A igreja somos eu e você. E o Senhor Jesus, Ele quer se mover nas nossas vidas. O Senhor Jesus é alguém pessoal. Ele tem um compromisso e uma questão pessoal com você, meu irmão. Glória a Deus. Às vezes nós estamos aqui na igreja e nós nos escondemos na multidão. Mas o Senhor Jesus, Ele vê a multidão, Ele se compadece da multidão, mas Ele não nos vê como multidão, Ele nos vê como indivíduos. E Ele quer ter um encontro pessoal com cada indivíduo. Porque nós somos chamados a ser igreja. Aquele convite do amigo, se você prestou atenção, a música do final falava que o Senhor Jesus, Ele não tem prazer de habitar nas igrejas construídas por mãos humanas. Mas Ele construiu uma igreja perfeita quando Ele nos formou, quando Ele nos criou. Mas o pecado nos degenerou. O pecado nos afastou de Deus, quebrou a nossa comunhão.
Por isso Jesus teve que morrer naquela cruz, sofrer daquele jeito, enfrentar a morte, vencer a morte, para que eu e você pudéssemos ter uma vida e uma vida eterna. Não só uma vida abundante aqui, como o pastor Cléber falou, mas uma vida eterna. Uma salvação eterna, porque nós estávamos fadados à perdição e ao inferno. Sem Jesus, o nosso pecado nos conduz para o inferno. Essa música que as crianças tocaram, ela reflete isso muito bem. Ó, como cego andei, longe do meu Salvador. Não quero enxergar. E a maioria, quanta gente não quer enxergar a sua condição de perdido diante de Deus. Mas o Senhor, Ele quando fala aqui no Apocalipse das 7 igrejas, o 7 é o número da totalidade na Bíblia, e nós entendemos que o Senhor está falando para a igreja em geral, porque cada um de nós somos igreja. E essas igrejas são tipos nas quais nós nos encaixamos. E nessa manhã o Senhor tem uma mensagem especial para mim e para você, igreja de Jesus Cristo. Queria que você cutucasse o seu irmão, que Jesus quer falar com você hoje. Então nós já vimos que o Senhor Jesus, Ele tem os anjos da igreja na sua mão direita, e Ele se move, Ele anda no meio dos candeeiros de ouro, Ele anda no meio da igreja. Glória a Deus por isso. E Ele diz: conheço as tuas obras. Para essa igreja de Éfeso, ele começa a citar as obras aqui que Ele vê nessa igreja. É uma igreja de trabalho, é uma igreja de perseverança, é uma igreja que não suporta homens maus, é uma igreja que põe à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são, e são mentirosos, é uma igreja que detesta mentira, é uma igreja que suporta provas por causa do nome do Senhor, é uma igreja que persevera, que não esmorece. Mas parece que no contexto, todas essas coisas positivas que Jesus destaca dessa igreja, elas têm um tom de normalidade. E eu quero te dizer, se nós somos igrejas, se nós somos igreja, é claro que nós vamos ter trabalho. É claro que nós vamos evangelizar. É claro que nós vamos viver em santidade. Isso não deve gerar nenhuma dúvida. Quantas pessoas às vezes estão aí mancando entre dois caminhos, às vezes com o pé no mundo? Isso não se admite na igreja. Parece que quando Jesus está falando com a igreja que isso é coisa do passado. No momento que eu me converti, realmente é preciso que haja uma mudança de vida, porque isso é correção. Se eu não mudei de vida, se eu continuo praticando as mesmas coisas, me desculpa, você não se converteu. Porque a palavra conversão, ela quer dizer transformação, se transformou de uma coisa em outra. Eu era perdido e fui achado, eu era perdido e estou salvo. Aleluia. E nessa transformação, algo espiritual tremendo acontece. O nosso espírito dentro de nós ressuscita. Aleluia. Nós andávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e agora de repente temos vida. Isso é muita diferença para nós vivermos a mesma vida, para nós praticarmos as mesmas coisas, para nós andarmos do mesmo jeito. Então parece que aqui quando o Senhor Jesus destaca essas coisas positivas, onde Ele diz: olha, conheço as tuas obras. E aqui também eu gostaria de dizer para você que Jesus conhece as tuas obras, tanto as positivas quanto as negativas. E Ele destaca que é impossível estar na presença de Deus e sem ser conhecido. Então não adianta às vezes a gente se enganar e dizer: mas
só aquilo ali também não faz nada. Ninguém lá da igreja viu. Ou também você não precisa ficar triste, porque de repente você faz um monte de coisa que ninguém vê. Um monte de coisa boa. Você evangeliza, você vai atrás do perdido, você ora para as pessoas. Quero te dizer que Jesus conhece as suas obras. Todas elas. E ele então, depois de, o Senhor Jesus bem sábio, né? Fala todas essas coisas positivas aqui. Mas ele diz: tenho, porém, contra ti, que deixaste, abandonaste o teu primeiro amor. Meu querido, nessa manhã de Páscoa, eu entendi quando eu estava orando e clamando que o Senhor nos desse uma palavra para hoje pela manhã. Que o Senhor quer que eu e você voltemos ao primeiro amor. Talvez tenha pessoas aqui que estão vivendo o primeiro amor. Glória a Deus por isso. E para esses eu quero te dizer: não largue nunca esse primeiro amor. Ele é maravilhoso, ele é lindo, ele nos move, ele nos aquece o coração, ele nos faz fazer coisas loucas por Jesus. E é lindo. Eu sempre digo: se você não quer fraquejar na fé, obrigado, irmão. Se você não quer fraquejar na fé, ande sempre com um novo convertido. Ele nunca vai deixar você ficar velho espiritual. Você vai estar sempre novo. Porque ele está sempre cheio de gás, ele está sempre querendo saber mais da palavra. Mas muitos de nós já estamos nesse caminho há bastante tempo e corremos o risco de entrar na mesmice, na mornidão. O pastor já falou aqui hoje, e isso é muito sério. Nós não podemos deixar de lembrar do nosso primeiro amor e de vivê-lo, porque Jesus nos dá essa possibilidade de viver o primeiro amor até o último dia. Você crê nisso? Nós não precisamos esfriar na fé. Nós temos escolhas todos os dias. Talvez quando você chegou na igreja, você conheceu o Senhor Jesus e parecia que tudo era tão perfeito. Parecia que tudo estava dando certo. Mas daqui a um pouco a gente começa a ver os defeitos das pessoas. A gente começa a ver os defeitos da liderança. E aí o que a gente vai fazer? Isso acontece com todo mundo. E não tem importância. Sabe por quê? Porque as pessoas têm defeitos. Só que o perigo está de nós ficarmos olhando só os defeitos dos outros e acabarmos nos esquecendo de olhar que nós temos os nossos próprios, que nós somos iguais, que o pecado de um pode ser mais visível do que o pecado do outro, mas que todos nós pecamos. E nessa manhã de Páscoa, eu quero te dizer que é uma excelente oportunidade para nós voltarmos ao primeiro amor. Porque Páscoa é libertação da escravidão. Mas precisamos lembrar que havia uma escravidão. E assim eu e você também éramos escravos do pecado. E fomos libertos. A Páscoa é a ressurreição. Mas para haver ressurreição, teve primeiro que haver morte. A Páscoa também é salvação. Mas precisamos lembrar que nós estávamos perdidos. Todos nós havíamos pecado e destituídos estávamos da glória de Deus. E a Bíblia nos ensina que o salário do pecado é a morte. E nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. É onde entra a cruz de Cristo. O inocente que toma o lugar
Jesus que toma o meu lugar. A mensagem da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Glória a Deus. Amém, queridos? Então é uma excelente oportunidade para nós lembrarmos do nosso primeiro amor. De quando nós cremos. De quando nós enxergamos o nosso pecado. E lembrar que no decorrer da vida nós vamos ver muitos problemas. Na vida de todas as pessoas. Mas eu quero te dizer que a diferença na vida de um e de outro não é porque um é mais bonito, o outro é mais feio, um se arruma melhor, o outro nem tanto, nem um peca mais, o outro que peca menos. Mas a diferença é Jesus Cristo. Amém. Ele é que faz a diferença. Ele é que nos faz igreja. Ele é que nos liberta. Ele é que nos traz salvação e vida eterna. Por isso, meus amados, queria que você nessa manhã lembrasse, como diz esse texto, lembra-te, pois, de onde caíste. É tão importante isso. Arrepende-te. Olha o processo aqui. Nós poderíamos falar de cura interior, nós precisamos passar por isso. Isso é libertação, isso é Páscoa. É ver aonde eu caí e voltar, é o processo. Lembrar exige esforço. Você já esqueceu alguma coisa? Muitas vezes, para nos lembrar de algumas coisas, não é fácil. Para mim, depois dos 50, é mais difícil ainda. Exige esforço. Preciso me lembrar aonde foi que eu caí. E o Espírito Santo vai te ajudar a lembrar. Mas isso vai exigir que você se coloque na presença de Deus. Que você tenha um ouvido atento para escutar o que o Espírito Santo está dizendo. Você tenha um coração sensível ao mover e ao caminhar de Jesus no meio da igreja. Porque se nós formos sensíveis assim, nunca mais a nossa vida vai ser sem graça. Nunca. Glória a Deus. Porque se eu sou igreja, se Jesus se move em mim, qual o problema que o outro pecou? Ora por ele para que ele se arrependa. Mas você precisa ver onde você caiu. Onde está o esfriamento espiritual, a mornidão espiritual? O que causou? Talvez foi uma, duas, três, muitas coisas. E ali você vai se arrepender. Amado, arrependimento não é fácil. Dói pra caramba. Se arrepender dói muito. Porque há uma profunda convicção de que eu errei. Se não houver isso, não é arrependimento. E aí o retorno volta à prática das primeiras coisas. Quem já esfriou na fé sabe o quanto é difícil voltar à prática das primeiras coisas. Esses dias tinha um irmão lá em casa e ele me disse assim: Ana, é tão bonito ver como tu e o Paulo se beijam, se abraçam, depois de quase 30 anos de casado. Aí ele disse assim: porque quando a gente perde, a gente deixa de lado, o casamento vai bem, está tudo bem. Mas é tão difícil resgatar essas pequenas coisas. E no nosso casamento com Cristo também é assim. Eu sempre, quando aconselho jovens, os jovens que casaram e foram aconselhados por mim, talvez vão lembrar disso. Eu disse: tenha pequenas coisas que você nunca vai deixar de fazer. Por exemplo, nunca entre ou saia de casa sem dar um beijo na sua esposa ou no seu marido. Uma coisa mais boba, simples demais. Mas se a gente bota isso como compromisso, a gente não deixa algumas coisas esfriar.
E se eu vou sair de casa e eu estou brava com meu marido? Para eu dar um beijo nele, já tem que consertar. Muito melhor. Quanto antes conserta, melhor. E assim é o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos ter coisas pequenas que nos mantêm na intimidade com o Senhor para a gente não perder. Por quê? Porque resgatar é mais difícil. Tem esse processo. Lembra, arrepende, volta. Não é fácil, muitas vezes a gente diz isso no meio do caminho. Ah, não sei. Ah, deixa pra lá, vou continuar assim mesmo. Não. O Senhor Jesus, nessa manhã de Páscoa, está te chamando para voltar ao primeiro amor. E eu gostaria que você lembrasse disso. Que você, nesse momento, nós poderíamos falar aquilo que Jesus tem a favor dos que odeiam os nicolaítas, como eles eram ali. Mas quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Gostaria que você entendesse nessa manhã que o Espírito Santo está falando pessoalmente com você. Pessoalmente com você. E eu gostaria que assim como você está, se você quiser se ajoelhar, se você quiser ficar de pé, se você quiser baixar a sua cabeça, você possa se colocar agora, nesse momento, diante do Senhor. E ver como está o teu primeiro amor. A prática das primeiras coisas. A consciência da perdição, do pecado, da escravidão. E a vivência de uma nova vida. Uma vida diferente. Uma vida transformada. Uma vida convertida. Lembra de onde caíste. Arrepende-te. E volta à prática das primeiras obras. Porque há uma palavra de juízo ainda. Se você não fizer isso, eu vou mover no seu lugar o candeeiro. Jesus não está dando aqui uma recomendação. Ele está dando um aviso de justiça e de juízo. Se você, caso não te arrependas, eu venho a ti, é uma visitação de Jesus com juízo. Não queira passar por isso. Queira uma visitação de uma renovação. Só que para isso precisamos nos arrepender. Precisamos entender o nosso pecado, reconhecer o nosso pecado. Nos arrependermos e voltarmos à prática das primeiras coisas. Eu quero dizer aqui que se você não experimentou esse primeiro amor, você precisa experimentar. Você precisa saber e entender que sem Jesus nós estamos perdidos. Nós estamos condenados ao inferno. Precisamos entender que somos pecadores. E que Jesus não está colocando ninguém no inferno, ao contrário. Ele está nos tirando do inferno. Porque nós, o nosso pecado, é que somos culpados, perdidos e condenados. Por causa da nossa culpa. Jesus, ele vem e se faz pecado por nós. E assume a nossa culpa lá na cruz. E por isso nós somos tão necessitados dele.
necessitar da nossa morte espiritual, para que possamos sim viver uma vida verdadeira, uma vida abundante e uma vida eterna. Deus amado, Deus querido, nós estamos aqui nessa manhã de Páscoa. Nós estamos aqui nessa manhã de ceia do Senhor. Senhor, nós somos convidados a participar do Teu corpo e do Teu sangue. E não queremos fazer isso para a nossa condenação. Queremos que essa ceia, esse manjar celestial, seja fortalecimento para as nossas vidas. Por isso, Senhor, nós queremos nos arrepender. Nos arrepender de onde caímos. Espírito Santo, por favor, nos traz a lembrança onde perdemos a fé, onde olhamos para o homem, onde achamos que o Senhor não nos ouviu, onde não entendemos o que o Senhor queria conosco. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor, quando não perdoamos alguém, quando fomos machucados e não perdoamos. Essas feridas, elas nos afastam de Ti. Elas esfriam a nossa fé. Por isso, Senhor, eu quero clamar que o Senhor traga lembrança, que o Teu Espírito Santo traga lembrança. Onde caímos, nós queremos nos arrepender nessa manhã. Essa manhã libertadora, essa manhã de Páscoa, essa manhã salvadora, essa manhã linda de bênção, de ressurreição, de vida. Queremos sair daqui, Senhor, renovados, abençoados. Não esmorecendo mais em viver e praticar as primeiras coisas. Primeiro, Senhor, isso é milagre. Só um milagre que o Senhor pode fazer isso realidade na nossa vida. Mas nós somos aqueles que cremos em milagres, que cremos no impossível. Em nome de Jesus, te glorificamos, te bendizemos. Queremos, Senhor, renovar nosso compromisso contigo. O nosso primeiro amor. Em teu nome, Jesus.